Vamos começar aqui a leitura, então, mais uma leitura. Good morning, good afternoon, good evening for you. We have in here this book, Introducing Astronomy. That's it. And that's it. Introducing Astronomy. Let me just check something here. Right, so here at Twitch, if I take a look at my channel, I see, yeah, okay, that's good. So if you are on YouTube, now you see that I'm doing lives on Twitch, so you can follow me here. Right, just search this name here, and that's it. Simples assim. Okay, so let's take a look here. Introducing Astronomy. Preface. The science of the universe. Astronomy is the science that investigates the universe around us. It is, arguably, the oldest of the sciences, for humankind must have been aware, long before written records began, of the sun, moon, stars, and naked eye planets and their movements in the sky. Gradually, sky watchers began to chart their positions, identify patterns in their behavior, and use that information, on the one hand for practical purposes, to record the passage of time, the recurrence of the seasons, and as an aid to navigation, and on the other, with increasing sophistication over the centuries, to attempt to understand the nature of these objects and the scale of the universe in space and time. Tendo uma ideia aqui das utilizações, dos descobrimentos da astronomia, né? O que foi percebido primeiro, etc. e tal. Então, is the science that investigates the universe around us, ao nosso redor, ao redor aqui, around us, nós, ao redor de nós, around us. It is arguably seria, né, de questão de discutivelmente, sim, né? Se entra no... As pessoas vão questionar, né? Se é ou não. Arguably, used when stating an opinion or belief that you think can be shown to be true. Que você acha que pode ser mostrado como verdade. In a way that it can be shown to be true. Então você pode provar. The oldest of the sciences, então oldest, esse ST aqui junto com old, velho, dá essa ideia de o mais velho, a mais velha das ciências nesse caso. For humankind must have been aware, esse for aqui seria um because humankind, mas está explicando, né? Pois a humanidade, humankind, must have been aware, deve ter sido consciente. Vamos ver aqui. Google Translator. Gente, depois a humanidade deve estar ciente. Não exatamente isso. Must have been aware. Deve estar. Ele está dando uma ideia de toda a evolução, né, e toda a história da humanidade. E que ela esteve ciente. Ela esteve ciente das coisas ao redor, né, do planeta. Must have been aware, long before, muito tempo, ou melhor, né, muito tempo antes, long, essa ideia de longo, long before, written records began, written, escritos, began, records, or records, registros, começaram, began, of the sun, moon, naked eye, aqui olho nu, planets, então aqui naked eye planets seriam os planetas que você consegue ver sem o uso de um telescópio ou algo que amplia a visão, né? Of their movements in the sky, their movements, os movimentos desses planetas.
Gradually, sky watchers, pessoas que assistem o céu, no caso, sky aqui, began to listar their posições dos planetas, identify patterns, identificar então padrões in their behavior, comportamento, and use the information on the other hand for practical purposes, propósitos práticos, practical purposes, to record the passage of time, the recurrence of the seasons, a recorrência of the seasons, estações do ano, and as an aid seria meio que uma ajuda, como uma ajuda para a navegação, and as, como, né, and as an aid to navigation, como uma ajuda para a navegação. Vamos ver aqui. As an aid to navigation, como um auxílio, beleza, auxílio. Pega essa palavra aqui. Pode também pensar como ajuda, né? Tem um help também para isso, né? Então, aid, auxílio. And to the other, with increasing sophistication, cada vez mais sofisticação. Vamos ver aqui o que dá. Com sofisticação crescente, legal. Increasing, crescente, aumentando. Over the centuries, centuries aqui é séculos, então over the centuries, ao longo dos séculos. Over the centuries, com o passar dos séculos. To attempt, deixa eu só baixar um pouco aqui. Tá. To attempt, tentar. To attempt, to understand, tentar entender a natureza, the nature of these objects and the scale of the universe and space and time. A scale é o tamanho, a escala do universo. Space and time. Alright. For millennia, these studies were restricted to what could be seen directly by the unaided human eye. Sem auxílio aqui, unaided. Só deixa eu dar um check aqui para ver a pronúncia dessa palavra. Unaided. Okay, unaided human eye. That changed at the beginning of the 17th century with the invention of the telescope, which enabled astronomers to see details on the surfaces of the sun, moon, and planets, to detect objects far fainter than the eye alone could see, and therefore to penetrate much deeper into space. Another key step in the 19th century was the invention of the spectroscope, a device that allowed astronomers to analyze in detail light arriving from distant objects and to investigate their chemical and physical properties. In the same century, photography arrived on the scene, enabling astronomers to record permanent images and to detect objects that were too faint to be seen by the human eye, even with telescopic aid. During the 20th century and into the 21st, progressively larger telescopes and advances such as electronic imaging, the computer analysis of data, and the ability to place telescopes in orbit beyond our atmosphere and to send spacecraft to the planets and moons of our immediate cosmic neighborhood have utterly transformed the depths and breadth of the science. What is this? Please tell me. Dictionary, could you please? Breadth. The distance from one side to another. And then if I put it here,
Largura. Calma aí. Tem outra palavra para isso. Width. Width. Or breadth. Por que existem essas duas palavras diferentes que têm o mesmo significado? The length of this box is twice its breadth. The fact of including many different things, features, subjects, or qualities. Ok. Tá, enfim, né? Incluir coisas. Deve ser essa a ideia, né? Por ter usado esse. Então, for millennia, né? Por milênios. Millennia seria no plural, né? Por milênios. Yeah. Millennia, plural. E agora se eu escrever milênio aqui, só milênio. Millennium. 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 Ok. Millennia. Beleza, obrigado. Ajudou já. Tá, né? For millennia, these studies were restringidos to what could be seen directly by the unaided human eye. Unaided, sem auxílio, human eye. Então, o olho humano sem auxílio telescópio, uma coisa que amplia a visão. That changed, isso mudou. That changed at the beginning of the 17th century. Então, 17, 17, 17th, 17º, 17th century, with the invention of the telescope, which enabled, então aqui which enabled, que providenciou, ou proporcionou, ou capacitou, não. O que seria isso aqui? Enable é quando, tipo, é possível você fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que eles dizem aqui. Que habilitou, está habilitado. Astronomers to see details on the surfaces, superfícies, moon, planets, detect objects far fainter. Esse aqui é esse far aqui de longe. Fainter, faint seria que é bem fraco. E também tem a ver com desmaio, quando você fica fraco e desmaia. I fainted. Pode falar assim, I fainted aqui. Você vai ter ideia, eu desmaiei, né? Mas aqui tem é um pouco mais figurativo. Não é figurativo. Tá falando que aqui os objetos eles são bem mais distantes. Mas de uma maneira que o fainter aqui seria que a luminosidade deles é muito baixa. To detect objects far fainter. Vamos ver aqui, né? Fainter, que meio que o olho não consegue perceber. To detect objetos mais distantes. Far fainter. Muito mais fracos. Fracos na luminosidade deles. Esse fainter aqui dá essa ideia. Vamos só botar faint. Desmaiar. Mas tem a ideia de fraco também. No quesito luminosidade das estrelas por elas estarem bem distantes do nosso planeta. E then aqui, quando a gente está fazendo a comparação, a gente sempre usa ele, né? Do que? Then. The eye alone, sozinho. Could see, poderia ver. And therefore, portanto. Penetrate much deeper. Então aqui, muito mais, com esse R. Profundo. De maneira muito mais profunda. To penetrate much deeper into space. Uma outra, key step, passo-chave, importante. In the 19th century was the invention of the spectroscope. What is a spectroscope exactly? Let me see a definition of it. A piece of equipment that separates light into its colors. Espectro das cores, separando as cores. Spectroscope. An apparatus for producing and recording spectra for examination. Então, estudando as cores que são recebidas, no caso que certas estrelas emitem, vamos dizer.
A device, dispositivo, device that permitiu astronomers to analyze in detail light arriving from distant objects and to investigate their chemical, physical propriedades. In the same century, photography chegou na cena, possibilitando astronomers to record permanent images and to detect objects that were too faint, que fracos, faint, demais, too. Nessa ordem aqui, o too vindo antes de por exemplo, um adjetivo aqui, ele vai dar uma intensidade ao adjetivo, vai dar essa ideia de demais. Se viesse depois do faint, ia ser fraco também. Nessa ordem, fraco demais. To be seen, para ser visto, by the human eye, with telescope aid, auxílio de telescópio. During the 19th century, 20th century, actually, and 21st. Então aqui, 20th, 20º, 21st, 21º. Quando tem mais um número aqui na unidade, tipo 21º, o 20 ele fica normal, como se fosse 20, e aqui o outro fica primeiro. Então 20 primeiro. Isso para todos os outros números. Então, se você só fala como é que é? Quando você só fala o número decimal, né? Nesse formato aqui, aí você meio que conjuga ele para dar essa ideia de, que no caso aqui, 20º. Quando você tem uma outra unidade depois do 20, por exemplo, aí você deixa o 20 normal e coloca o first conjugado nessa maneira ordinal, no caso, né? Progressively larger advances such as computer analysis of data and ability to place telescope in orbit beyond our atmosphere, além da nossa atmosfera, and to send spacecraft to the planets and moon, ok, aqui tem essa palavra também, have utterly transformed, utterly seria completamente, completo, vamos botar aqui, ou melhor, vamos ver a definição de utter, só utter primeiro. Então, to say something or to make a sound with your voice. Não é exatamente. Complete or extreme. Essa é a definição que a gente está buscando no texto, né? Aqui a gente tem outra definição para ele de tipo meio que soltar umas without uttering one word. Então tem outra definição aqui, mas a definição que a gente quer é essa ideia de completo. E aqui com ly no final, obedece completamente. Utterly, transformou completamente. The depth, essa palavrinha é meio ruim para falar, porque tem o TH no final, tem um P, soa meio estranho, vamos ver aqui. Depths. Está no plural, não saberia como falar essa palavra ainda. Mas enfim, profundidade e largura. Breadth of the universe. Beleza, vamos pular para o próximo parágrafo agora. But astronomy remains essentially an observational science, whereas a chemist or physicist can set up an experiment in a laboratory. Deixa eu só ver se é esse mesmo o som que deve ser. Laboratory. Oh, laboratory. Tem um problema com essa palavra. Laboratory. Também porque as duas são diferentes. Laboratory. Tem uma força aqui, né? Laboratory. Intensidade maior ali. Change the conditions and measure the outcome. Astronomers cannot touch
or experiment directly with stars or galaxies. Instead, they have to piece together their picture of the universe by detecting, measuring, and analyzing light and other forms of radiation that are coming our way from the depths of space. Tá, então, but astronomy permanece, remains essentially an observational science, ciência de observação. Whereas seria enquanto, tá? Enquanto. Geralmente quando a gente vai fazer uma comparação, tipo, enquanto eles fazem dessa maneira, os outros fazem dessa. Provavelmente vai ter essa ideia aqui. Whereas a chemist or physicist, um químico ou físico, can set up an experiment in a laboratory. Setup seria meio que organizar ali, né? Experimento no laboratório. Change the conditions and measure the outcome. Measure, medir, outcome, resultado. Astronomers cannot touch, não podem tocar, or experiment directly with stars or galaxies. Instead, ao invés disso, they have to piece together the picture of the universe by detecting, measuring, analyzing light and other forms of radiation that are coming our way from estão vindo para o nosso caminho, nossa direção, right? From the depths of space, profundezas do planeta. Tá. Vamos lá então, terminando essa introdução. Part of the astronomy's enduring fascination is that it grapples with fundamental questions concerning the origin, evolution, and ultimate fate of planets, stars, galaxies, and the universe as a whole, and touches on that most intriguing of conundrums. Is life unique to the Earth or a widespread phenomenon? Another part of its great attraction is its accessibility. We can all go out and explore the beauty of the night sky for ourselves. This book outlines and explains what astronomy has to tell us about the nature of planets, stars, galaxies, and the universe, and highlights some of the ways in which astronomers have arrived at this body of knowledge. The part of astronomy enduring fascination. Enduring fascination. É que enduring seria que permanece ali, né? É que a força que te mantém ali. Vamos ver enduring no nosso querido dicionário. Existing for a long time. Que existe por muito tempo. Continuing for a long time. Lasting, durando, né? Lasting, durando, duração, né? Enduring fascination, translate, fascinação duradoura, legal, duradoura, massa. Não tinha pensado nessa palavra duradouro ainda. Is that it grapples. I'm gonna search about this because I don't have a good idea about the meaning. To fight, especially in order to win something. To hold someone while fighting with him or her. Segurar. Talvez essa seria a ideia aqui. Grapples with. Vamos só ver aqui se tem essa. Grapples with something. To try to deal with or understand a difficult problem or subject. Tentar lidar ou entender um problema difícil ou assunto difícil. Então, is that it grapples with fundamental questions concerning the origin. Concerning. A gente vê que é a respeito da origem. Concerning the origin. A respeito, vamos ver aqui o que ele diz. Sobre, a respeito, sobre alguma coisa. Tem o about também, né? About the origin. Seria uma boa segunda opção aqui para o concerning.
Concerning não é assim uma palavra tão comum de se ver, mas é regular mesmo assim, né? Geralmente em textos, eu acredito, né? Então, concerning, a respeito de, sobre, a origem, evolução, and ultimate fate, meio que o destino final, né? Vamos ver o que aparece. Destino final, ultimate fate of planets, galaxy, and the universe as a whole. As a whole, como um todo. No geral, como um todo. Vamos ver aqui. As a whole, como um todo, no conjunto. And touches on that most intriguing of conundrums. Most intriguing. Mais intrigante dos conundrums. Conundrums seria algo que você não compreende. It's a conundrum. Uma coisa que é difícil de compreender, difícil de compreensão. Então, a problem that is difficult to deal with. Um problema que é difícil de lidar com. Né? A question that is a trick, often involving a humorous use of words that have two meanings. Trick é uma pegadinha, assim, né? A trick. It's a trick. É um truque. Algo que tem duas caras e você não consegue chegar no resultado. A problem that is difficult to deal with, beleza. Conundrum, se eu colocar aqui, conundrum, errei, escrita, um dilema. It's a conundrum, a confusing problem. Is life unique to the Earth or a widespread phenomenon? Um fenômeno que está por toda parte, widespread phenomenon. Vamos ver o que dá o nosso querido aqui. Generalizado para esse widespread. Também é uma boa referência. Generalizado. Another part of its great attraction is its accessibility. Acessibilidade. Accessibility. We can go out, né, sair, and explore the beauty, beleza, of the night sky for yourselves. Por nós mesmos. Ourselves, nós mesmos. This book outlines. Outline seria meio que sublinha. Vamos ver aqui. It outlines. Qual que seria? Delineia. Beleza. Delinear. Delineador. Aí, passar aqui no olho assim, só para deixar marcado, né? And explains what astronomy. Explica, né? What astronomy has to tell us, o que a astronomia tem para nos dizer, nos contar, tell us about the nature of planets, galaxies and the universe, and highlights, destaca, some of the ways in which astronomers have arrived at this body of knowledge, corpo do conhecimento, body of knowledge, o que parece aqui, corpo do conhecimento. Beleza. So, let me finish this part here. The preface, we finish it. Very good. So, just one page and a little bit more. So, next video, I'm going to read this. Our place in space. Alright, so, see you in the next one. Bye bye. Have a good Sunday, in this case. But have a good day if you're watching it some other day, some other year, some other month, some other week, no problem. See ya.